Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Galerinha, conforme a gente conversou, né? Vamos lá pensar agora no nosso próximo conteúdo com relação ainda aos determinantes. A gente já falou um pouquinho na nossa aulinha pelo Zoom, né? Mas convém a gente lembrar aqui, porque é um conteúdo bem importante, é um conteúdo que a gente vai ver aí durante essa unidade inteira, né? E a gente vai relembrar agora. Vamos só pensar, né, nas classes de palavras que a gente vai utilizar como determinante. Então, a gente vai utilizar lá o artigo, o numeral e o adjetivo, né? Só relembrando, quando a gente fala de sintagma nominal e quando a gente fala de determinante, a gente vai ter também os núcleos, né, dos nossos sintagmas que a gente vai trabalhar. Lembrando que o núcleo é aquela palavra que sempre vai precisar existir, né? Eu não consigo formar a minha frase, a minha oração sem o núcleo, né? E o determinante é aquele que é mais facultativo, eu posso utilizar ou não. Mas como a própria palavra diz, né? Determinante vem do verbo determinar. Então é importante que eu utilize, né? Vai determinar alguma coisa ao leitor, vai deixar a informação mais completa ao meu leitor, né? Então, assim, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês poderem verificar certinho o que é que a gente vai trabalhar nessa aulinha de hoje, né? Então, assim, determinantes do núcleo nominal, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de frases, que é mais para a gente fazer um remember mesmo, né? Nossa, professora, mas você está batendo muito nessa tecla, professora, está insistindo muito. Gente, em sala de aula, a prof insiste bastante, né? Eu explico várias vezes as mesmas coisas, né? Porque é necessário, a gente sabe que é necessário, né? E aí, a partir do momento que a gente está à distância, eu acho que acaba ficando, né, como vai ficar gravado para vocês, acaba ficando um pouquinho mais complicado, né? Então, por isso que a prof repete várias vezes alguns conteúdos, que é para fixar. E ainda assim, né, aquilo que a gente sempre conversa lá nas nossas aulinhas do Zoom. Ficou com dificuldade? Anota essa dificuldade. Na próxima aula do Zoom já me pergunta. Ou, vai demorar muito para ter essa próxima aula? Entra lá no Positivo 1, manda um e-mail para a prof que a prof responde, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar só com sintagma nominal, como eu já tinha dito anteriormente, né? Então, sintagma nominal. Quando a gente pensa no sintagma nominal, a gente vai pensar lá sempre num nome, né? Sempre num substantivo, né? Então, lembrando que o sintagma nominal, ele também vai exercer a função de sujeito da minha oração, sujeito da minha frase, né? Ele vai ter sempre essa função também. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de frases. A primeira vocês já conhecem, já é dos slides anteriores, né? O técnico tem 38 anos. De quem é que eu estou falando? Estou falando do técnico. Quem é o meu sintagma nominal? O técnico. Quem é o meu sujeito da frase? Também o técnico. Beleza? Depois, o aluno chegou atrasado. Quem é que chegou atrasado? O aluno. Sintagma nominal e, ao mesmo tempo, sujeito. João gosta de sorvete. Quem é que gosta de sorvete? O João. Opa, beleza. Eu identifiquei quem gosta de sorvete. Já sei quem é o sintagma nominal e já sei quem é o sujeito da minha frase, que é praticamente a mesma coisa. Observem que nessa frase aqui, ó, nós temos o aluno. Já no meu terceiro exemplo, nós temos só João, né? Então, observem que aqui eu não tenho o artigo o como determinante, né? Na frase de baixo eu não tenho, eu tenho só na frase de cima, certo? Então, lembra que a prof falou? Ele é facultativo, eu posso utilizá-lo ou não, tá? Depois, eu tenho o fidalgo sonhador, né? E depois eu tenho um herói completo, que são as frases que a gente já está utilizando lá na nossa apostila, porque a gente está falando de Dom Quixote de La Mancha, né? Que é o nosso herói ali, que é o nosso herói cavaleiro, digamos assim, das nossas histórias em quadrinhos. Então, gente, na aulinha de hoje, a gente vai fazer ali um remember, né, sobre a classificação dos numerais, né? Então, lá na apostila de vocês, se eu não me engano, tá na página 10, tem um íconezinho lá que já explica para vocês, basicamente, com relação aos numerais, né? Nas aulas anteriores, a prof já falou também um pouquinho sobre os numerais, né? E aí, partindo dessa linha de raciocínio, agora a gente vai para especificar um pouquinho melhor essa classificação. Eu coloquei de novo aqui a classificação, coloquei alguns exemplos de frases, né, para a gente poder avaliar certinho, para a gente poder analisar certinho. E eu acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, quando a gente fala de numerais, a gente tem lá, primeiro de todos são os cardinais, né? Os números cardinais são aqueles que indicam quantidades exatas, né? 1, 2, 3, 20, 50, 70, né? Ele vai indicar quantidades exatas, né? Essa sequência de quantidades exatas. Depois a gente tem os ordinais. Ordinais vem de ordem, né? Então, o próprio nome já diz pra gente do que é. Vem de ordem. Primeiro, segundo, terceiro,
quarto, 20º, 30º, né? E assim sucessivamente. Ele vem de ordem. Depois a gente tem os multiplicativos, né? Que eles indicam quantidades múltiplas, né? Então, por exemplo, o dobro, o triplo, né? Então, seria um exemplo. Depois, os fracionários, que é o que indica, né? O que vai fazer a indicação de algumas frações, né? Que são menores do que uma unidade, então vem de fração, né? Vocês, em matemática, com o professor de matemática, vocês provavelmente já, em algum momento, já ouviram falar, né? Dos números fracionários. E aí, por último, a gente tem os coletivos, né? Que é o que indica uma quantidade de seres em conjunto. Então, se eu peço para alguém ir ao mercado e comprar uma dúzia de ovos, né? Uma dúzia é um coletivo de 12 ovos, né? Essa é a linha de raciocínio. Beleza? Então, essa classificação é bem importante, por quê? Porque agora vai funcionar como determinante da minha frase, determinante do meu sintagma, do meu núcleo, né? Então, ele vai determinar qual é a quantidade, né, do que eu estou falando. Quando a gente chegar lá na apostila, lá naquela parte que está falando do fidalgo sonhador, a gente vai utilizar bastante os numerais, né? Porque é o que vai determinar bastante aqueles exercícios que tem lá, né? Existentes lá. Então, aqui, ó, o prof colocou aqui alguns exemplos para vocês poderem dar uma analisada, né? Então, lá, como exemplos a gente tem. O livro foi escrito em 2 partes. 2. É um numeral, cardinal, né? 2 partes, teoricamente, né? Então, depois a gente tem lá a primeira em 1605. A gente falando, claro, do livro do nosso fidalgo sonhador, né? Então, a primeira em 1605. Ordinal, por quê? Porque indica a ordem, né? A primeira, beleza? Então, aqui 2, aqui primeira, beleza? Depois, a gente tem lá os números multiplicativos, aquilo que a prof falou, o dobro, o triplo, né? Os números fracionários, né? 1/3, 1/4, né? E os coletivos, dezenas, 10 unidades. A prof deu o exemplo ainda de 12 ovos, que é uma dúzia, né? Teoricamente. Então, relembrando isso, a gente vai utilizar como determinantes, né? Ah, professora, por que a senhora já não colocou direto dentro das frases, né? Porque isso a gente vai fazendo pelas nossas aulinhas do Zoom. A gente já vai verificando dentro das frases nas nossas aulinhas do Zoom. Beleza? E aqui a gente vai ter os artigos, né? Para a gente finalizar esse slide, né? Finalizar essa aulinha. Nós temos ali o nosso artigo. Na unidade anterior, né? Na unidade 1, a gente trabalhou também o artigo como determinante. Agora a gente está só fazendo um remember. Então, vocês tinham uma tabelinha lá com todas as classes de palavras e quais delas poderiam ser utilizadas como determinantes. E vocês tinham lá uma tabelinha dos artigos. Quem quiser depois procurar, né, na apostila, na primeira apostila, pode dar uma olhadinha lá, pode verificar para poder ter acesso a uma tabelinha com um pouco mais de exemplos. Mas também tem agora nesse conteúdo e a gente vai falando e a gente vai sanando as dúvidas por aqui também, tá? Então, quando a gente fala de artigo, o que seriam os artigos, né? Eles têm a função de especificar, particularizar o substantivo ou generalizá-lo, né? Então, se eu digo assim, ó, a professora Andréia chegou atrasada, esse a está especificando que é a professora Andréia, está especificando algo, né? Geralmente a gente utiliza lá para especificar sexo feminino, sexo masculino, de quem é que eu estou falando, né? Vai especificar quem é o meu sintagma da frase, né? Quem é o meu núcleo da minha frase, certo? Os artigos que se especificam, eles são chamados de definidos, né? E os que se generalizam são chamados de indefinidos. Então, se eu digo assim, né? Exemplo, conheça a história de Don Quixote. Definido. Está definindo qual é a história que é para conhecer, né? Eu sei exatamente qual é a história, porque o azinho está relacionado a Don Quixote, a história, né? A história dele. Então, eu estou especificando. Então, esse é o definido. Toda vez que eu falar de artigo definido, eu vou falar lá do a, o, para singular, as, os, para plural. Beleza? E aí, por último, a gente tem os artigos indefinidos. Os indefinidos são aqueles que indefinem. A gente não sabe exatamente de quem é que está falando. Quando a gente fala dos artigos indefinidos, a gente tem uma para singular, uns, umas para plural. Ok? Então, a gente tem lá o exemplo. Um cavaleiro andante. Ele é indefinido. Por quê? Porque é um cavaleiro qualquer. A gente não sabe qual é o cavaleiro. Ah, professora, mas a senhora está falando do Don Quixote. Sim. Dentro de um contexto, eu estou falando do Don Quixote. Mas dentro da frase, quando eu digo um cavaleiro andante, teoricamente, vocês vão falar, tá, professora,
que cavaleiro é esse, né? Pensando por essa linha de raciocínio. Beleza, galerinha? Então, os definidos, a, o, as, os indefinidos, uma, uns, umas. Ok, pessoal? Espero que eu tenha atendido aí algumas dúvidas, né? E aí a gente vai falando, a gente vai conversando com relação a esse conteúdo também nas nossas aulinhas do Zoom. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!